se eu te dissesse que a superação do medo poderia vir em forma de uma simples pílula? Em um mundo onde, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 30% da população brasileira sofre de algum transtorno de ansiedade, a ideia de uma droga que eliminasse o medo pode soar como uma promessa tentadora. Imagine, por um momento, a possibilidade de viver sem aqueles momentos de apreensão antes de uma apresentação, a insegurança que permeia a busca por um novo emprego ou a ansiedade diante de um exame médico. O que poucos brasileiros sabem sobre essa ideia é que, enquanto muitos sonham com uma solução mágica, uma série de pesquisas recentes aponta para o uso de substâncias psicotrópicas em contextos clínicos que desafiam nossa compreensão do medo. Em 2019, um estudo da Universidade de São Paulo revelou que 25% dos jovens entre 18 e 24 anos relataram sentir medo intenso em situações sociais. Esse fato é um reflexo de uma sociedade que, apesar de suas conquistas, ainda se vê cercada por inseguranças e pressões sociais. O que isso nos diz sobre como lidamos com o medo? Quando foi a última vez que você parou para pensar sobre como o medo molda suas decisões diárias? O psiquiatra e especialista em neurociência Dr. Daniel Barros afirma: o medo é uma emoção essencial para a nossa sobrevivência, mas a forma como o gerenciamos pode ser aprimorada. Essa afirmação nos leva a questionar até que ponto estaríamos dispostos a sacrificar nosso instinto de preservação em nome da liberdade emocional. Contrapõe-se a essa discussão o fato de que a busca por tratamento para o medo e a ansiedade tem crescido nos últimos anos, enquanto o uso de ansiolíticos tradicionais, como o diazepam, tem suas limitações e efeitos colaterais, novas abordagens estão sendo exploradas. Nos últimos 5 anos, diversos estudos têm investigado o uso de substâncias como a psilocibina, presente nos cogumelos mágicos, e o MDMA, o popular êxtase, em contextos terapêuticos. Essas substâncias têm mostrado potencial para ajudar pacientes a confrontar traumas e medos profundamente enraizados. Entretanto, a controvérsia gira em torno de se devemos realmente eliminar o medo completamente ou aprender a gerenciá-lo de maneira saudável. Enquanto o Banco Central do Brasil relata que a população enfrenta um aumento no consumo de antidepressivos, há uma crescente demanda por alternativas que não apenas tratem os sintomas, mas que também promovam um entendimento mais profundo de nossas emoções. Você consegue identificar como o medo já influenciou suas decisões de vida? É interessante notar que, em países como os Estados Unidos, a pesquisa com substâncias psicodélicas está avançando rapidamente, com instituições como a Johns Hopkins University liderando estudos que mostram resultados promissores. Em contrapartida, o Brasil ainda é cauteloso em sua abordagem. Há um histórico de repressão às substâncias psicoativas. Nos próximos 2 anos, a discussão sobre a regulamentação de substâncias psicotrópicas para uso terapêutico deve se intensificar. O que você pensa sobre a forma como as autoridades brasileiras estão lidando com essa questão? A verdade é que, enquanto alguns defendem a ideia de que devemos enfrentar nossos medos para crescer, outros acreditam que a eliminação total do medo poderia criar um vazio emocional. Como diferentes classes sociais lidam com a ansiedade e o medo? Enquanto as pessoas de classe média talvez busquem terapias e tratamentos, aqueles em situações econômicas mais difíceis podem não ter acesso a essas opções. Embora a ideia de uma pílula mágica que elimine o medo seja sedutora, é fundamental lembrar que o medo, em sua essência, pode nos ensinar lições valiosas. Ele pode nos proteger, nos motivar e nos levar a buscar mudanças significativas em nossas vidas. Contudo, a urgência de explorar novas abordagens para o tratamento de medos patológicos é inegável. A conta, como dizemos, sempre chega. E na luta contra o medo, a escolha entre enfrentá-lo ou tentar eliminá-lo pode definir não apenas como vivemos, mas como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. À medida que avançamos nessa discussão, reflita: como você pretende adaptar suas decisões em relação ao medo nos próximos meses? A verdade é que, independentemente do caminho escolhido, precisamos estar preparados para as consequências de nossas escolhas. Afinal, como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. À medida que nos aprofundamos nessa complexa relação com o medo, é importante considerar o papel das novas tecnologias e das descobertas científicas na forma como enfrentamos essa emoção. Você já se perguntou como a tecnologia pode influenciar nossa percepção do medo?
A verdade é que inovações como a realidade virtual estão sendo utilizadas em tratamentos de terapia cognitivo-comportamental para ajudar pacientes a confrontar suas fobias. Imagine colocar um headset e, em vez de evitar a situação que lhe causa medo, você se vê imerso nela em um ambiente controlado. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais mostram que essa abordagem tem apresentado resultados positivos em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, permitindo que eles reexperienciem suas memórias traumáticas de maneira segura. No entanto, a questão que permanece é: podemos realmente substituir a experiência emocional do medo por uma simulação controlada? O neurocientista Dr. André Ribeiro enfatiza: embora a tecnologia possa nos ajudar a enfrentar nossos medos, a verdadeira superação vem de um processo interno. O medo é uma emoção humana fundamental. Essa afirmação nos leva a refletir sobre a necessidade de um equilíbrio entre a inovação e a experiência emocional genuína. Ao mesmo tempo, enquanto buscamos soluções modernas, devemos considerar a sabedoria de abordagens tradicionais, como a terapia, que, apesar de mais lentas, têm se mostrado eficazes ao longo do tempo. Em 2022, uma pesquisa divulgada pela Fiocruz revelou que 40% dos brasileiros indicaram que a pandemia de Covid-19 intensificou seus medos e ansiedades. A pandemia não apenas trouxe à tona a fragilidade da vida, mas também nos confrontou com a necessidade de enfrentar o que tememos. Muitas pessoas começaram a buscar alternativas para lidar com a ansiedade, e a meditação e a atenção plena ganharam destaque. Você já experimentou alguma dessas práticas? O que você achou? O que poucos sabem é que essas técnicas, frequentemente vistas como modismos, têm raízes profundas em tradições milenares que nos ensinam a observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento. Enquanto o debate sobre o uso de substâncias psicotrópicas avança, também é vital que consideremos os impactos sociais e culturais dessa mudança. No Brasil, onde as desigualdades sociais são evidentes, como garantir que todos tenham acesso a essas novas abordagens terapêuticas? As vozes de especialistas como a psicóloga doutora Mariana Silva levantam questões importantes. Precisamos garantir que a regulamentação dessas substâncias não apenas beneficie os que têm acesso a recursos, mas que também atenda às populações marginalizadas. Essa visão nos força a pensar: estamos caminhando para um futuro onde apenas os privilegiados terão acesso às melhores soluções para lidar com o medo? À medida que nos dirigimos para um futuro onde a pesquisa com substâncias psicotrópicas se torna mais comum, é essencial que a sociedade esteja preparada para lidar com as implicações éticas e sociais dessa nova era. O que você acha que deveria ser feito para garantir que a discussão sobre o medo e suas soluções seja inclusiva e abrangente? O que poucos brasileiros percebem é que a verdadeira liberdade emocional pode não vir da eliminação do medo, mas da capacidade de enfrentá-lo com coragem e apoio. À medida que refletimos sobre a possibilidade de uma pílula que elimina o medo, é crucial lembrar que cada um de nós tem uma história única, marcada por experiências que moldaram nossa relação com essa emoção. O medo pode ser um adversário, mas também pode ser um professor. O que você aprendeu sobre si mesmo ao enfrentar seus medos? O que está disposto a mudar em sua vida para enfrentar essas emoções de maneira mais consciente? Ao invés de buscar a eliminação total do medo, talvez a verdadeira pergunta seja: como podemos integrar essa emoção em nossas vidas de maneira saudável e construtiva? Nos próximos meses, a decisão de encarar ou evitar o medo será mais relevante do que nunca. O que você pretende fazer para se preparar para essa jornada? Esta reflexão não apenas moldará sua relação com o medo, mas também influenciará sua capacidade de se conectar com os outros e de encontrar significado nas experiências da vida. Afinal, como diz o ditado, a vida começa onde sua zona de conforto termina. Nunca se esqueça, enfrentar o medo pode ser um dos maiores desafios, mas também pode se transformar em um dos maiores presentes da vida. À medida que nos aprofundamos nessa reflexão sobre o medo, é impossível ignorar o impacto que ele tem em nossas relações interpessoais e em nossa vida profissional. Você já parou para pensar em quantas oportunidades foram perdidas por causa do medo? O medo de falhar, de ser julgado ou mesmo de se expor pode limitar nosso potencial e nos manter presos em situações que não nos satisfazem.
A psicóloga doutora Ana Paula Lima ressalta que o medo é frequentemente um reflexo de nossas crenças internas e muitas vezes essas crenças são limitantes. Então, como podemos transformar essas crenças para que o medo se torne um aliado em vez de um inimigo? O cenário atual é desafiador. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2021, 54,7% dos brasileiros afirmaram sentir-se ansiosos em relação ao futuro. Essa ansiedade não é apenas sobre eventos pessoais, mas também sobre questões sociais e políticas que nos cercam. Enquanto o Brasil enfrenta crises políticas e econômicas, a sensação de insegurança se torna um pano de fundo em nossas vidas. Como lidamos com essa pressão coletiva? A verdade é que, em momentos de incerteza, muitos de nós buscamos respostas em estratégias de enfrentamento que podem incluir tanto o uso de substâncias quanto práticas de autocuidado. Nesse contexto, é interessante observar como a cultura brasileira tem uma relação ambígua com o medo e a vulnerabilidade. Tradicionalmente, o jeitinho brasileiro se manifesta como uma forma de enfrentar desafios, mas também pode levar à negação de problemas mais profundos que exigem atenção. O que você pensa sobre isso? Você já usou o jeitinho como uma forma de evitar um medo? A doutora Mariana Silva observa que, muitas vezes, a negação pode nos parecer como uma solução temporária, mas, na verdade, ela apenas prolonga o sofrimento. Com o avanço das discussões sobre saúde mental, cada vez mais pessoas estão se permitindo explorar seus medos de maneira aberta. O movimento pela saúde mental tem ganhado força, e práticas como o acompanhamento psicológico e grupos de apoio têm se tornado populares. Em 2023, uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da USP revelou que 38% dos brasileiros já buscaram ajuda profissional para lidar com questões emocionais. Isso mostra que estamos começando a entender que enfrentar o medo pode ser uma jornada colaborativa, onde o apoio de outros é fundamental. Enquanto isso, o debate sobre o uso de substâncias psicotrópicas continua a se expandir. Você já considerou as implicações de um tratamento que envolve a administração de uma droga para eliminar o medo? A questão não é apenas sobre a eficácia, mas também sobre os riscos e as consequências a longo prazo. O Dr. Fernando Oliveira, especialista em farmacologia, adverte: é fundamental que qualquer abordagem que busque manipular nossas emoções seja acompanhada de uma reflexão ética e de um suporte adequado. Essa afirmação nos convida a pensar sobre qual é o papel da sociedade na regulamentação e na responsabilidade das novas terapias. À medida que as discussões sobre a legalização de substâncias como a psilocibina e o MDMA avançam, é essencial que tenhamos uma conversa aberta sobre as expectativas e os limites. O que você espera alcançar com a eliminação do medo? É possível que, ao buscarmos uma solução rápida, deixemos de lado as lições que o medo pode nos ensinar? O que poucos brasileiros percebem é que enfrentar o medo pode nos proporcionar um crescimento pessoal significativo, revelando forças internas que nem sabíamos que existiam. Nesse sentido, a educação emocional se torna uma ferramenta poderosa. Ensinar as novas gerações a lidar com suas emoções, a reconhecer o medo como parte da experiência humana e a desenvolver resiliência pode ser uma chave para um futuro mais saudável. Você já pensou em como isso poderia impactar a forma como sua família lida com as emoções? A educação emocional pode ser o primeiro passo para desconstruir o estigma que envolve o medo e a vulnerabilidade, promovendo um ambiente onde todos se sintam seguros para expressar suas emoções. À medida que avançamos nessa jornada, é fundamental que cada um de nós encontre sua própria forma de enfrentar o medo. A busca por soluções pode nos levar a diferentes caminhos, mas o que importa é o que aprendemos ao longo da jornada. O que você está disposto a fazer para transformar sua relação com o medo? Cada passo que damos em direção à compreensão e à aceitação pode nos proporcionar uma liberdade emocional que vai além da simples eliminação do medo. Afinal, como diz o poeta, é nas noites mais escuras que as estrelas brilham mais intensamente. E, quem sabe, ao encarar nossos medos de frente, possamos não apenas iluminá-los, mas também encontrar a beleza que reside em cada uma de nossas experiências. À medida que refletimos sobre a complexidade do medo e suas implicações em nossas vidas, é essencial considerar como a cultura brasileira, com sua rica diversidade, molda nossa percepção e enfrentamento dessa emoção.
O medo não é uma experiência isolada. Ele está entrelaçado com nossas histórias familiares, tradições e, muitas vezes, até com a forma como nos relacionamos com a sociedade. Pense por um momento em como o medo de desapontar os outros ou de não corresponder às expectativas pode afetar suas escolhas diárias. Você já se sentiu pressionado a agir de uma certa maneira por causa do que os outros pensam? Essa pressão social, muitas vezes invisível, pode ser um dos principais motores que nos levam a evitar situações desafiadoras. Além disso, a questão da vulnerabilidade é central nessa discussão. O medo, em sua essência, traz à tona nossas fragilidades, mas também pode abrir portas para conexões mais profundas com os outros. A socióloga doutora Helena Martins afirma: a vulnerabilidade é um espaço onde a empatia floresce. Quando nos permitimos ser vistos em nossa totalidade, incluindo nossos medos, criamos laços mais fortes. Essa reflexão nos leva a pensar: estamos prontos para compartilhar nossos medos em um mundo que frequentemente valoriza a imagem de força e invulnerabilidade? O que você acha que poderia mudar em suas relações se você se sentisse à vontade para falar sobre suas inseguranças? Em um contexto onde o estigma em torno da saúde mental ainda é palpável, a coragem de discutir o medo pode ser um ato revolucionário. A cada vez que alguém se abre sobre suas ansiedades, estamos desafiando normas sociais e criando espaço para que outros façam o mesmo. A pesquisa da Organização Mundial da Saúde de 2023 revelou que 70% das pessoas se sentem mais confortáveis para buscar ajuda quando veem outras compartilhando suas experiências. Essa estatística não apenas destaca a importância da vulnerabilidade, mas também mostra como um simples ato de coragem pode ter um impacto transformador em nossa comunidade. À medida que caminhamos por essa jornada de autoconhecimento, é importante lembrar que o medo pode ser um indicador poderoso de nossas paixões e desejos. Você já parou para pensar que o que mais teme pode, na verdade, revelar o que mais deseja? O Dr. Felipe Almeida, psicólogo e especialista em comportamento humano, ressalta: o medo é um sinal que nos alerta sobre o que realmente valorizamos. Quando conseguimos olhar para ele dessa forma, podemos transformá-lo em motivação. Essa visão nos convida a reavaliar nossa relação com o medo, não como um obstáculo, mas como um guia que pode nos conduzir a caminhos mais autênticos. Enquanto exploramos essa nova perspectiva, consideremos também o papel que a arte e a cultura desempenham na forma como processamos o medo. O Brasil, com sua rica tradição musical, literária e artística, oferece um espaço fértil para a expressão de emoções complexas. Músicas que falam sobre superação, poemas que exploram a vulnerabilidade e obras de arte que desafiam nossas percepções do medo podem servir como ferramentas poderosas para nos ajudar a entender e enfrentar nossas ansiedades. Você já encontrou conforto ou inspiração em alguma obra de arte que abordasse o medo? Como isso impactou sua visão sobre a sua própria experiência? À medida que avançamos nessa conversa, é fundamental que também consideremos como a tecnologia pode desempenhar um papel positivo nesse processo. Com o crescimento das plataformas digitais, temos acesso a uma infinidade de recursos que podem nos ajudar a lidar com o medo. Grupos de suporte online, apps de meditação e até mesmo comunidades virtuais que compartilham experiências podem ser maneiras eficazes de encontrar apoio. Você já explorou essas ferramentas? O que você achou? O que poucos brasileiros sabem é que, ao se conectar com outros que enfrentam desafios semelhantes, podemos criar um senso de pertencimento que é fundamental para a nossa saúde emocional. Enquanto olhamos para o futuro, a questão permanece: como podemos integrar esses novos recursos e abordagens em nossa busca por uma vida mais plena, onde o medo não nos paralise, mas nos impulsione? O que você está disposto a fazer para transformar sua relação com essa emoção? A resposta a essa pergunta pode não ser fácil, mas é, sem dúvida, um passo crucial em direção a uma vida mais autêntica. Neste cenário, é vital que também nos lembremos da importância do autocuidado. Em um mundo onde a pressão para sermos produtivos e bem-sucedidos é constante, a prática do autocuidado pode ser uma maneira poderosa de enfrentar o medo. O que você faz para cuidar de si mesmo nos momentos de estresse? Seja por meio de exercícios físicos, momentos de lazer ou práticas de relaxamento, aprender a nutrir a si mesmo pode ser o primeiro passo para lidar com o medo de forma mais eficaz.
A doutora Fernanda Costa, terapeuta ocupacional, afirma: o autocuidado não é um ato egoísta, mas uma necessidade fundamental para todos nós. Quando nos cuidamos, estamos mais capacitados a enfrentar nossos desafios. À medida que encerramos esta reflexão sobre o medo, é essencial que levemos conosco a compreensão de que enfrentar essa emoção é um processo contínuo. Não existe uma solução mágica ou uma resposta única que funcione para todos. Cada um de nós tem sua própria jornada e suas próprias formas de lidar com o que teme. O importante é estarmos abertos para explorar, aprender e crescer, independentemente de quão desafiador isso possa ser. Que tal então começar a sua própria jornada de enfrentamento do medo? O que você vai fazer hoje para dar um passo em direção a uma relação mais saudável com essa emoção? Lembre-se, o medo pode ser um professor poderoso e, ao aceitá-lo, podemos realmente encontrar nosso caminho para a liberdade emocional. Afinal, como diz o provérbio popular, quem tem medo não atravessa o rio. E, ao escolher atravessar, talvez descubra que a vida do outro lado é mais rica e vibrante do que você jamais imaginou. À medida que refletimos sobre a influência do medo em nossas vidas, é fundamental considerar a importância do apoio social e da comunidade no enfrentamento dessa emoção. Você já percebeu como ter alguém ao seu lado pode fazer toda a diferença quando se trata de lidar com ansiedades? A conexão humana é um dos pilares que nos ajuda a enfrentar desafios emocionais. Estudos mostram que pessoas que compartilham seus medos e inseguranças com amigos ou familiares tendem a se sentir mais aliviadas e menos isoladas. A psicóloga doutora Luísa Andrade ressalta: a vulnerabilidade compartilhada promove empatia e compreensão, e isso é essencial para a nossa saúde mental. Essa afirmação nos leva a questionar como você pode criar ou fortalecer redes de apoio em sua vida. Além disso, a cultura de busca por ajuda profissional tem se expandido, permitindo que cada vez mais pessoas reconheçam a importância de cuidar de sua saúde mental. Em 2023, a pesquisa do IBGE revelou que 45% dos brasileiros consideram importante buscar terapia ou acompanhamento psicológico em momentos de crise. Essa tendência é um sinal positivo de que estamos cada vez mais dispostos a encarar nossas emoções sem estigmas. Você já pensou em buscar apoio profissional? O que te impede de dar esse passo? Ao refletir sobre isso, podemos perceber que, por trás do medo de buscar ajuda, muitas vezes há um desejo profundo de transformação e crescimento pessoal. Enquanto a discussão sobre o medo e suas abordagens terapêuticas avança, não podemos ignorar as implicações da saúde mental no contexto profissional. O medo de falhar, de não atender às expectativas ou de ser subestimado no trabalho é uma realidade para muitos brasileiros. Segundo um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, 62% dos trabalhadores afirmam que a pressão por resultados gera altos níveis de ansiedade em suas rotinas. A pergunta que surge é: como as empresas podem contribuir para um ambiente mais saudável, onde os colaboradores possam lidar com suas inseguranças? A resposta pode estar em promover uma cultura de abertura e apoio emocional, onde o diálogo sobre saúde mental se torne parte da rotina. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que o medo não é apenas um obstáculo a ser superado, mas também uma fonte de motivação e criatividade. Você já reparou que, muitas vezes, são os momentos de maior medo que nos impulsionam a agir e a inovar? O artista plástico e professor de arte Carlos Eduardo afirma: a arte nasce da vulnerabilidade. Quando nos permitimos sentir o medo e expressá-lo, criamos algo genuíno e poderoso. Essa perspectiva nos convida a reavaliar nossa relação com o medo, não como um inimigo, mas como um aliado que pode nos levar a novas descobertas e expressões criativas. À medida que nos aprofundamos nessa temática, é importante considerar o papel da educação emocional nas escolas. Em um país onde o acesso à saúde mental ainda é limitado, a introdução de programas que ensinem habilidades socioemocionais pode ser um passo vital. Você já imaginou como seria sua vida se tivesse aprendido desde cedo a lidar com suas emoções? O que poderia ter mudado em sua trajetória? Iniciativas como essas podem preparar as futuras gerações para enfrentar o medo de maneira mais saudável e construtiva, proporcionando um ambiente em que todos se sintam seguros para expressar suas vulnerabilidades.
Por outro lado, a crescente digitalização da vida cotidiana também traz novos desafios. O uso excessivo das redes sociais, por exemplo, pode amplificar o medo de comparação e a insegurança, levando a sentimentos de inadequação. É interessante notar que, segundo uma pesquisa da Universidade de Brasília, 58% dos jovens relatam sentir-se ansiosos após navegar pelas redes sociais. Que impacto isso tem na forma como lidamos com nossas emoções? O que você faz para se proteger desses efeitos negativos? A consciência sobre a influência da tecnologia em nossas vidas pode ser um passo importante para criar limites saudáveis e cultivar uma relação mais equilibrada com o mundo digital. Enquanto isso, a busca por alternativas naturais e práticas de autocuidado continua a crescer. Muitas pessoas estão redescobrindo a meditação, o yoga e outras formas de relaxamento como ferramentas eficazes para enfrentar o medo e a ansiedade. Você já experimentou alguma dessas práticas? Como se sentiu? O que poucos percebem é que essas abordagens, que muitas vezes são vistas como simples modismos, têm raízes profundas em tradições que valorizam o equilíbrio emocional e a conexão com o corpo. A doutora Menata Carvalho, especialista em terapias integrativas, afirma: o autocuidado não é apenas sobre relaxamento, mas sobre se reconectar com a essência do que somos. Essa visão nos leva a refletir sobre como podemos incorporar essas práticas em nossa rotina diária. Ao olharmos para o futuro, é essencial que construamos um ambiente onde o medo possa ser discutido abertamente, sem tabus. O que você gostaria de ver mudar em sua comunidade em relação ao tema da saúde mental? Como podemos criar espaços seguros para que as pessoas compartilhem suas experiências sem medo de serem julgadas? A verdade é que cada um de nós pode ser um agente de mudança, promovendo a aceitação e a empatia em nossas relações. Por fim, ao encarar o medo, é crucial lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Cada um de nós carrega suas próprias histórias, lutas e conquistas. O que você aprendeu sobre si mesmo ao enfrentar seus medos? Que passos você está disposto a dar para continuar essa jornada de autoconhecimento e superação? Lembre-se de que, ao enfrentar o medo de maneira consciente, você não apenas transforma sua própria vida, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Afinal, como diz o filósofo, é na travessia que encontramos a verdadeira essência do ser. Portanto, não hesite em seguir em frente, em busca de uma vida plena e autêntica, onde o medo é apenas um capítulo da sua história, e não o final dela.